Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos retomar a nossa aula anterior falando sobre o gênero textual entrevista. Vocês viram que na aula anterior nós vimos uma entrevista com um rapaz, um dublador de vários personagens que vocês gostam aí, como Goku do Dragon Ball Z e o Bob Esponja. O nome dele é Wendel Bezerra. Isso mesmo, nós lemos uma entrevista sobre ele. Vamos relembrar a aula. Veja, esse daqui é o Wendel Bezerra, que faz os personagens que eu citei. E esses daqui são os personagens, né, que ele dubla, que ele coloca a sua voz, né? Ele empresta, no caso, isso mesmo, professora. Ele empresta a sua voz a esses personagens. Essa é a palavra, emprestar a voz aos personagens. E vamos para a nossa primeira atividade. A gente não teve atividade na aula anterior, mas vamos ter agora, certo? Qual é o objetivo da entrevista? Qual foi o objetivo dessa entrevista com o Wendel Barbosa? Vocês sabem me dizer? A gente viu, né, que ele falou dos seus personagens, dos personagens dele favorito. Vocês estão lembrados? Vamos ver, né? O objetivo da entrevista é apresentar o dublador de diversos personagens de filmes e desenhos animados, o Wendel Bezerra. Isso mesmo. Então, o objetivo dessa entrevista, né, que nós lemos na aula anterior, era apresentar o Wendel e saber a opinião dele em assuntos relacionados à profissão de dublador. Se você ficou interessada aí, você viu também dicas na aula anterior sobre como ser um dublador, né? Tem que estudar bastante, né? Vamos lá. Para a próxima atividade. Vamos ver se vocês... Isso aqui é para a gente relembrar, tá, pessoal? Aula anterior. São suporte onde podemos encontrar gênero textual em entrevista. Então, quais são esses suportes? Vamos lá para a letra A. Em jornais, revistas em quadrinhos e sites. Será que é esse? Vocês lembram? Letra B, em cartazes, livros didáticos, sites e jornais. Lá, letra C, em rádio, livros de receitas culinárias e catálogos. Será que é essa a alternativa correta? Ou a letra D, sites, televisão, rádio, jornais, revistas. E aí, vocês estão lembrando? Isso mesmo, pessoal, é a letra D. Esse gênero textual, ele é encontrado nesses suportes, né? Em sites, televisão, rádio, jornais e revistas. Em programas de televisão, né, nós vemos também muitas entrevistas, né? E tem programas especializados em entrevistas na televisão. Eu sei que vocês estão aí lembrando de alguns deles. Vamos ler uma entrevista. Vocês conhecem esse personagem que está aparecendo para a gente agora nos slides? Então, esse aqui, isso mesmo, é o Menino Maluquinho de Ziraldo. Ele faz 40 anos. Vamos ver a entrevista com o autor. Essa entrevista foi de 15 de setembro de 2020 do ano passado. Então, ele já fez 40 anos, né? Eita, será que o Menino Maluquinho é menino ainda? Tá ficando maduro, né? Vamos lá. Vamos ler aqui comigo algumas coisas interessantes sobre esse personagem. O livro do Menino Maluquinho foi lançado em 1980 e agora o escritor e cartunista Ziraldo comemora 40 anos da sua criação mais famosa, o verdadeiro clássico da literatura infantil brasileira. São mais de 4 milhões de livros do Menino Maluquinho vendidos, com 129 edições diferentes, publicadas em mais de 10 países. Olha que interessante, publicado em mais de 10 países, é muita coisa. Essa que você está vendo aqui, essa imagem é do primeiro livro, isso mesmo, do Menino Maluquinho. Interessante, né? E daí já teve várias evoluções do personagem, né? Existem filmes também sobre o personagem. Também vocês estão lembrando, né? Ziraldo é muito em um só. Essa aqui é a imagem do Ziraldo. Vamos ler sobre ele, né? Cartunista, desenhista, jornalista, chargista, pintor e dramaturgo. Muito bem. Na literatura infantil, a grande marca da sua carreira foi o Menino Maluquinho. Algumas pessoas conhecem o Ziraldo por esse personagem, pelo Menino Maluquinho. Vocês estão acabando de conhecê-lo agora, né? Então, dentro da história,
né, que é o site, a revista que vai entrevistar ele, o autor conta sobre a sua carreira, a criação do personagem e as novidades que chegam junto com a comemoração dos 40 anos do personagem. Bem interessante. Vamos ver a entrevista, né? Então, dentro da história, faz uma pergunta para ele. Vamos ver. Como foi a sua infância em Caratinga, Minas Gerais? Então, isso quer dizer, né, que o Ziraldo, ele é lá de Minas Gerais. Muito bem. Vamos ver a resposta do Ziraldo. Eu nasci em uma cidade do interior de Minas Gerais. Não tinha televisão. Eu mal tinha conhecimento do mundo, a não ser através das histórias em quadrinhos. Olha que legal. Eu lia muito mais quadrinhos do que livros na infância. Meus amigos não eram exatamente a rapaziada do sítio do Pica-Pau Amarelo. Meus amigos eram o Batman, o Super-Homem, o Capitão América. Esse pessoal é que povoou a minha vida. E acho que daí, né, pessoal, a gente vê talvez que o Ziraldo tenha tirado a ideia do menino maluquinho. Então, pessoal, vamos ler mais uma pergunta que o Dentro da História faz para o Ziraldo, né? Por que escolheu escrever livros infantis? Vamos ver por que foi que ele escolheu, né? Escrever os livros infantis. Aí o Ziraldo responde assim: foi por causa desses heróis que eu comecei a fazer histórias em quadrinhos por minha conta. Meus primeiros personagens não eram heróis, eram astronautas. Olha que interessante. Enquanto meus amigos estavam brincando com os brinquedos tradicionais, eu estava vivendo no espaço. Foi assim que tudo começou. Então isso quer dizer que Ziraldo, ele tinha muita imaginação quando eu era criança, né? Tá vendo como a leitura ela é importante? Vamos continuar. Então, dentro da história, pergunta mais uma vez para o Ziraldo. O livro O Menino Maluquinho, lançado em 1980, se tornou seu maior sucesso editorial. O que faz esse personagem continuar gerando identificação nas crianças, mesmo após 40 anos de sua criação? Eita, o Menino Maluquinho está com 40 anos, né? Vamos ver o que é que ele responde. Esse ano, o Menino Maluquinho completa 40 anos. Quando lancei o livro, eu não tinha a menor ideia de que ele tinha tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. E sabemos, né, que ele com 40 anos ele já encontrou algumas gerações por aí, né? Se você pudesse virar personagem, viver a história de qualquer livro no mundo, qual escolheria? Vamos ver o que foi que Ziraldo respondeu, né? Ele diz: se pudesse virar um personagem, eu seria o Robinson Crusoe. Fiquei muito encantado com esse personagem quando era menino. Vocês conhecem o Robinson Crusoe? Veja aí, dá uma olhadinha aí nessa imagem. Então, Robinson Crusoe, ele é um náufrago inglês. Ele ficou por muito tempo perdido numa ilha. Se eu não me engano, é mais ou menos assim a história, né? E ele tinha a companhia de um papagaio. E quem quiser vai se interessar, vai lá ler a história de Robinson Crusoe. E tem filmes também falando, né, sobre a história dele. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira atividade. O Menino Maluquinho de Ziraldo faz 40 anos. Veja a entrevista com o autor. Qual é o tema dessa entrevista? Tá bem explícito aí, né? Tá bem claro o tema da entrevista. Isso mesmo. O tema são os 40 anos da criação do livro O Menino Maluquinho e também informações e opiniões do autor Ziraldo, do autor que criou, né, o Menino Maluquinho. Vamos para a nossa segunda atividade. O primeiro livro do Menino Maluquinho foi lançado em 1980 e agora o escritor e cartunista Ziraldo comemora 40 anos da sua criação mais famosa. No trecho acima temos a presença de uma opinião, um fato, uma análise ou nenhuma das alternativas. O que é que vocês acham? Será que aí tem uma opinião de alguém que diz assim, eu acho? E aí? Não, né? Nós temos aqui um fato, que é verdade, a gente trabalhou em torno desse fato, né? Dos 40 anos do livro. E agora, pessoal, vamos para a nossa terceira atividade. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar
identificação nos leitores, né? Isso aí é uma fala de Ziraldo, né? No trecho acima, temos um fato ou uma opinião. Explique. Eu já dei uma dica a vocês na atividade passada, né? Isso mesmo. Nós temos uma opinião. Por quê? O verbo acreditar, né? Ele poderia ser substituído por penso, acho, na minha opinião. Portanto, fica claro que não se trata de um fato. E a nossa aula vai ficando por aqui. Foi muito bom, né? Muito interessante a gente saber, né? Sobre um pouquinho do autor que fez o personagem Menino Maluquinho, certo? Eu espero vocês na próxima aula e tchau!